da Fernanda. Nós falando aí de ecoterapia, vamos falar de Abril Azul. O que diz o Abril Azul? O Abril Azul é um mês onde nós falamos do autismo. Então é um mês muito importante, mas eu costumo dizer, me desculpa, tá? Talvez a minha ignorância, mas eu sou pai atípico e o Abril Azul, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, desculpa, quando nós vivemos isso, não importa o mês, todo mês é mês de se cuidar, de dar atenção e de mostrar o quão importante é você saber lidar e cuidar de uma criança que tem autismo. Eu tenho isso em casa. Então, gente, sendo Abril Azul, não sendo Abril Azul, eu vou continuar do mesmo jeito com meu filho, cuidando, zelando, ensinando, mostrando o caminho que ele deve andar e principalmente entendendo, como ele falou ontem para mim e para Fer. Ele até falou assim, mamãe, papai, sabia que eu sou uma criança especial? Ele deve ter ouvido isso na escola, né? Aí a gente perguntou, por que você é especial? Ele falou, porque eu sou autista e tenho TDAH. Aí eu peguei e falei assim, mas você também é hiperativo. Aí ele, então eu sou mais que especial. Então ele sabe o quanto especial é. E olha essa reportagem da Fernanda Freitas. E eu vou falar uma coisa para você, viu? Ela poderia estar sentada dando entrevista. Ela poderia estar sentada também dando entrevista. Porque ela é uma mãe atípica. Ela tem lugar de fala nisso daí. Mas é importante nós falarmos o quão é especial você ter uma criança, um filho autista. Eu sou apaixonado pelo meu filho, pela sua inteligência, pela sua capacidade de aprender e tudo que ele faz, ele faz natação, ele faz jiu-jitsu, ele faz aula de canto, ecoterapia, ele participa de muita coisa e tudo isso tem ajudado muito o João Pedro a crescer, a se desenvolver. E ele é uma criança muito especial, como todos os autistas são. Dá uma olhadinha nessa reportagem, pode soltar. Abril é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. O TEA, a campanha conhecida como Abril Azul, busca ampliar o conhecimento da população e combater o preconceito. O autismo não é uma doença, mas uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social. Cada pessoa dentro do espectro apresenta características únicas. O espectro autista, ou também como chamamos de TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que cada pessoa com autismo, ela é única. Ela tem a sua forma única de se expressar, de se comunicar. Ela tem uma maneira especial só dela, de como ela se relaciona com as pessoas e de como ela percebe o mundo. E nós chamamos de aspecto porque justamente cada pessoa com autismo, ela é única, né? E os sinais e a intensidade, né, do autismo, isso varia muito de uma pessoa para outra. Os primeiros sinais, os pais devem ficar atentos na primeira infância, né? Porque os primeiros sinais eles começam. Então, por exemplo, a criança não faz contato visual, a criança ela não se comunica, não atende quando se é chamado o nome dela. Então, esses sinais eles começam na primeira infância e é importante que se fique atento, porque quanto antes nós detectarmos, muito melhor para o desenvolvimento, né, da criança depois. Ela é fundamental, né? Quanto mais cedo nós identificarmos o autismo, melhor, porque nós conseguimos intervir com antecedência, né? Então, nós conseguimos trabalhar justamente naquele momento em que o cérebro da criança está se formando, está se moldando, e isso vai facilitar muito, porque nós vamos conseguir um resultado muito mais eficaz, um resultado muito melhor durante o desenvolvimento dessa criança. Não, o autismo não é uma doença. O autismo, ele é uma forma da pessoa reconhecer o mundo.
Então é uma maneira diferente da pessoa estar e vivenciar as experiências do mundo. Mas ele não é uma doença, ele não tem cura. Como deve ser o tratamento? O tratamento ele é multidisciplinar, então por isso que é importante o diagnóstico precoce, porque quanto antes nós entrarmos com uma equipe multidisciplinar de terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, pediatras especializados no autismo, melhora o desenvolvimento da criança. Ela pode estar inserida no mundo, né, no mundo em que ela vive, no ambiente onde ela está, de maneira mais coerente, mais tranquila para ela. O diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado fazem toda a diferença no desenvolvimento e na qualidade de vida das pessoas com autismo. Então, quando nós percebemos os primeiros sinais, o Heitor tinha em torno de 2 anos. Né? Eu verifiquei a dificuldade que ele tinha com as crianças, de interagir com as crianças, na sala de aula, né? Ele não interagia com as outras crianças, ficava mais próximo da professora, a seletividade alimentar, ele tinha muita agressividade, né, quando ele era contrariado, e principalmente o atraso da fala, que eu acho que foi um dos fatores que mais a gente conseguiu notar nele, o atraso da fala. Olha, para mim, de uma certa forma, foi um alívio, né, porque assim, o que eu gostaria de saber é o que eu poderia fazer para ajudar o meu filho, independente do diagnóstico. Eu queria saber de que forma a gente poderia tratar, né, resolver todas aquelas dificuldades que ele apresentava. Então, assim, antes mesmo de receber o diagnóstico, o Heitor passou pelo processo de avaliação com o profissional multidisciplinar. E com isso, depois que a gente passou pelo processo, é que veio o diagnóstico. Depois de 1 ano que ele já estava com as intervenções, a gente recebeu o diagnóstico. Então, assim, para nós já era esperado. Por quê? Porque a gente já tinha passado todo o processo, ele passou pelo atendimento com a fono, com a TO, com a psicóloga. Então, assim, a gente conseguiu a intervenção e ele teve uma evolução muito grande com essas intervenções. É mostrar para as pessoas que o autismo, com as intervenções, ele tem evolução, né? O autismo não tem cura, porém as crianças, com a intervenção, com a ajuda dos pais, dos profissionais, eles conseguem ter uma evolução e com isso eles, no futuro, ter uma independência, que eu acho que é o que nós, mães, né, de autistas, buscamos para eles, né? Que eles consigam se desenvolver a ponto de ter uma independência. Olha, o Heitor, ele trouxe para nós a união, né? Nossa família, depois da vinda do Heitor, a gente passou a ficar mais unidos. E depois que a gente descobriu o autismo também, eu me descobri, né? Uma outra forma de ser mãe, porque é completamente diferente a forma de lidar, a forma da gente tratar. Então, a gente evoluiu muito como família. Eu acho que o apoio é tanto da família quanto das pessoas mesmo. Eu acho que quando a gente não é julgado, já é uma forma de apoio, né? Então, assim, eu, graças a Deus, eu tive muito apoio com as professoras do Heitor, né? A rede municipal daqui sempre nos apoiou muito, e a família também, né? O meu esposo, a gente sempre foi muito unido. Então, eu acho que isso é o que mais importa, né? Você ter uma rede que te apoie, né? Que entenda, e isso faz muita diferença. A inclusão é um dos principais desafios na escola e na sociedade. O respeito a diferenças é fundamental para garantir direitos e oportunidades. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que o autismo, ele não é uma limitação. Ele é uma forma diferente da pessoa ver e sentir o mundo. Quando nós falamos em inclusão dentro das unidades escolares, é um todo, né? A inclusão é num todo. A gente incluir a pessoa com uma limitação não é fácil, porque nós dependemos da família,
do apoio dessa família, nós dependemos do profissional, então nós dependemos de um todo dentro de uma unidade escolar. Da gestão, do apoio, dos professores, das TDIs, estagiárias, enfim, num todo. Mas o principal é a família. Nós precisamos da família dentro da escola. E com isso, pensando nessa inclusão, eu como gestora, juntamente com a equipe dos professores, a coordenação escolar, nós criamos um grupo. E nosso grupo é Laços de Inclusão. E nós vamos fazer essas rodas de conversa com os pais, né, essas famílias, para a gente entender como que funciona, como que é em casa, como que é quando sai, o que que acontece, como que você lidar com essa situação. Porque é esse ponto, o que eles fazem em casa, para nós fazermos na escola e trabalhar em conjunto. Então esse é um ponto de incluir, é entender as famílias. Nós temos um quadro de alunos esse ano, alunos de 4 a 5 anos, são alunos muito inteligentes, né? Crianças inteligentes, e eles percebem essas diferenças. E eles perguntam, né? Por que o coleguinha é assim? Por que ele age assim? Por que ele pode sair da sala e eu não? Eles questionam essas perguntas. E nós explicamos para eles que o coleguinha, ele tem uma dificuldade de se associar com a socialização com outras crianças, ele precisa de um tempinho com ele, de uma conversa mais direcionada, né? Olhando, eu falo sempre assim, olhando nos olhos e falando na mesma altura deles. Então, nós fazemos essa conversação com as nossas crianças. Como eu falei na roda de conversa, né? Nós não recebemos um manual. Então, assim, essas adequações, elas vão ser feitas conforme a demanda. Então, nós recebemos uma criança que tem uma limitação. Então, a escola vai ter que ir se adequando. Precisa-se de um material específico. A escola vai se adequando. Então, conforme vai surgindo as demandas, nós vamos se adequando. Abril é o mês de informação e também de empatia. Entender o autismo é essencial para construir uma sociedade mais inclusiva, onde cada pessoa seja respeitada em sua individualidade.